sempre acreditei em alguma coisa e eu não sabia o que era. Eu sempre ficava, cara, eu preciso estudar a minha espiritualidade, eu preciso entender essas coisas, porque faz tão bem e tal. E aí, parece que deu um boom na minha cabeça de tudo que aconteceu nesse ano, que eu nomeei como Universo. Eu sempre faço isso, porque eu acredito em Deus, mas não especificamente um Deus ali, tipo, Deus vai no dedinho e vai me ajudar ali, sabe? Sim. Eu sou um bandista. Ai, então, que legal. Aí tudo que eu vou fazer eu sempre penso, tipo, no universo. Porque eu acho que tem uma força assim tão maior, sabe? Regendo tudo. Então eu sempre penso tudo, tipo, vou jogar pro universo. Não, e tipo assim, no início do ano, quando teve a separação lá, o término de separação, parece que tava casada, credo. Parece. Mas enfim, quando teve o término, eu tava assim, muito mal e tal. Eu fiquei acho que uns 4 meses bem abalada e eu compunha 3 músicas por dia. Tipo, passava o dia inteiro trancada em casa. E aí, depois que aquela fase passou, eu percebi que agora, né, no final do ano, que tudo caminhou pra que isso acontecesse, sabe? Porque no início do ano eu tinha acho que 3 músicas. Eu não tinha muito lançamento e tal, e tava tudo ainda muito incerto. E aí eu passei por aquilo, aí eu compus várias músicas, aí depois que eu compus várias músicas teve um processo meio que de validação das pessoas que são do meio, que são meus amigos, tipo, falarem, pô, você compõe bem. Que era um momento que eu tava fragilizada e que me ajudou bastante, assim, de tipo, não sou uma fraude, sabe? E aí... Enfim, eu vi que tudo caminhou para que as coisas acontecessem, então eu fico brincando, né, que o universo faz com que tudo é no tempo dele, assim, sabe? Então eu aprendi a não ter pressa, sabe? É que às vezes a gente, na hora, a gente não entende muito bem o porquê das coisas estarem acontecendo, né? Sim. E aí depois, olhando de fora, a gente vê que tinha que acontecer mesmo. E que foi, por exemplo, pra você, por mais ruim que tenha sido, foi benéfico em outra parte, sabe? Não, eu tive um crescimento... Porque assim, eu comecei a namorar quando eu tinha 15 anos e parei com 19. Então eu não me conheci quem eu era durante a minha formação, né? Então eu acho que o processo mais difícil foi aprender a lidar com a minha companhia. E descobrir quem eu era com todas as minhas manias. Eu fiz uma lista, assim, tipo, foi um planner, assim. Quem é a Laura? Vamos descobrir, detetive. E aí galera do Dá Contigo, eu sou a Laura Xadec, sou cantora e compositora, tenho 19 anos, estou no gênero pop punk, pop rock, do jeito que você quiser chamar, e hoje eu vou responder algumas perguntas. O EP A Saudade é o segundo movimento, o segundo passo da superação. A gente dividiu esse projeto maior, que vai acontecer no ano que vem, no primeiro semestre, que fala sobre vários sentimentos, então a gente resolveu separar em fases. O primeiro EP foi a Insanidade, o segundo EP que lança agora dia 15 chama Saudade, que tem essa vibe mais nostálgica e apaixonada, entendendo também tudo que tá acontecendo, e eu tô muito feliz. Eu acho que a música inédita que tem nesse EP, que chama Réu Primário, vai ser a trilha sonora de muitas histórias. As 3 músicas do EP A Saudade foram composições minhas, Dispara, com o Donato e com o Vitão também, que eu acho que é a música mais apaixonada, ela tem uma vibe muito gostosa e eu confesso que é uma das minhas favoritas. Falando de Amores e Dores, ela é uma música que surgiu num momento muito importante na minha vida e que me ajudou a entender muito mais o meu processo de cura, ao invés de procurar culpados do que estava acontecendo, pelo porquê estava acontecendo, e simplesmente entender que a vida é assim e que pra você amar, vez que outra você vai se machucar e tá tudo bem. São só amores, né? Como a música sugere. E Réu Primário é uma música que fala sobre se permitir errar, sabe? De você...
ela pode ser interpretada de várias formas, isso que eu gosto nas minhas músicas, de poder atingir o maior número de pessoas possíveis com a interpretação. Então, ela fala muito sobre como seria o cenário de ter 20 e poucos anos e fazer o que você quer fazer, de se arriscar, de não se importar com as coisas, de gastar o réu primário, mesmo tendo só 20 anos. Então, é uma música que eu acho divertida e uma trilha sonora muito boa para você sair por aí dirigindo sozinho e procurando se conhecer melhor e explorar quem é você. Olha, eu acho engraçada essa pergunta, porque quando eu escrevi réu primário foi justamente por isso. Na minha vida, eu nunca passei por riscos, eu nunca vivi muitas coisas. Assim, minha vida inteira foi muito certinha, então se eu pudesse fazer o que eu quisesse fazer, eu acho que provavelmente eu ia para outro país pra dar louca, entendeu? Ficar sozinha, aprender uma nova língua, aprender uma nova cultura e me virar ali. Vai que com certeza teríamos muitas novas histórias pra compor. Eu acho que seria, tipo, eu sempre quis fazer um intercâmbio curtinho, sabe? Mas aí eu fico pensando muito sobre minha carreira, de que as coisas têm que continuar andando e como seria. Então, pro momento de agora, eu acho que a gente tem que focar mais no trabalho. Então, todas as músicas que vêm sendo lançadas, elas basicamente se inspiraram nas minhas vivências desse último ano. Eu sempre busquei a cura através das minhas composições, dos meus poemas, que é o momento que eu consigo ter um diálogo comigo e colocar as cartas na mesa e entender exatamente o que está acontecendo, sabe? Então, várias vezes eu sentei na frente do piano com um sentimento de angústia, eu não sabia o que era, e aí eu simplesmente comecei a cantar o que vinha na minha cabeça, e assim a gente compôs a maior parte do álbum, que vai lançar no primeiro semestre. E eu resolvi dividir esse álbum em 3 momentos, que são essas 3 fases da superação, justamente porque o EP Insanidade, ele traz músicas como Não Te Traí, Quero Mais Que Se Foda, sobre você, que tem essa energia mais ácida, essa raiva, frustração, que eu acho que talvez fosse a forma mais coerente de contar os acontecimentos em ordem cronológica, sabe? Então, o primeiro momento de uma separação, de uma superação, é você ter aquele choque, né? Aquele baque de... Normalmente, eu acho que eu falei muito isso em Não Te Trair, que é uma música que eu acho que quando a gente tá com sentimentos muito confusos e não se entende, a gente sente raiva. Aquele lugar vazio fica tomado por um sentimento de revolta. E eu acho que essas músicas, por mais que elas se encaixem com as outras músicas que vêm sendo lançadas, elas mereciam um lugar, uma prateleira especial para entender o contexto do porquê tanta revolta dentro de um ser humaninho. Foi justamente isso que a gente pensou. Porque quando a gente teve a ideia de criar o álbum no início, na verdade no finalzinho do ano passado, e quando eu soube que a gente teria esse projeto, na época minha vida estava indo tudo bem, não tinha nem composição ainda, não tinha revolta, não tinha tristeza, mas eu já sabia que eu queria que fosse a forma mais completa de mim. Então eu acho que por isso que lembra tantas fases da vida, sabe? Mas enfim, é mais por isso mesmo. Eu acho que o que eu mais procuro, além de intérprete, né, como compositora, é poder contar uma história que possa significar diferentes coisas para diferentes pessoas. Então, tem até uma música que eu compus esses dias, alguns meses, e ela fala, eu fiz num momento que assim, eu tava num relacionamento e ela falava sobre um rompimento, só que ele ainda não tinha acontecido, mas tipo, prevendo de certa forma. E esses dias eu cantei para uma amiga nossa, que o meu pianista que tocava comigo, ele faleceu de câncer no ano passado. E aí quando eu cantei a música, cara, parecia que tudo fazia sentido para aquela situação, sabe? E aí a gente até se emocionou, foi um momento bem bonito. Mas é justamente falar de uma forma que você fale com todo mundo. Eu tô muito feliz com o feedback da galera. Eu acho que
esse é o trabalho mais consistente que eu venho fazendo em relação a diálogo, em relação à imagem, em relação à produção musical. Eu acho que os últimos anos eles foram muito importantes para mim, para eu poder me descobrir como artista, me descobrir o gênero que eu queria cantar, que esse eu acho que foi o mais decisivo, porque principalmente durante a pandemia eu lancei pop leve, eu lancei pop eletrônico, eu lancei pop meio R&B, então tiveram vários testes mesmo, que são subgêneros do pop que eu sempre gostei, mas eu me encontrei mesmo no pop punk. Depois que Good For You, da Olivia Rodrigo, entrou no meu setlist, eu falei, caramba, eu gostei dessa energia aqui no show. Eu acho que eu tenho um privilégio muito grande de ter crescido dentro da música, porque eu tenho basicamente todos os meus pensamentos e visões de vida da época, não rotuladas, mas como se fossem separadas no álbum, que é praticamente a minha discografia. Então eu consigo escutar a música que eu compus com 15 anos, Fica Comigo, onde eu consigo sentir as mesmas coisas que eu sentia quando eu compus. E, enfim, eu acho que por eu ter esse privilégio mesmo de saber desde pequeno o que eu queria fazer, eu passei pelo meu momento assim de o que da minha vida, que normalmente seria qual faculdade que eu vou fazer, com o que eu vou trabalhar, foi descobrir o gênero que eu ia cantar. Porque, poxa, eu amo música de todas as formas e eu gosto muito de samba, gosto muito de pagode, eu gosto de sertanejo, eu gosto de rock. E então é um trabalho muito duro, assim. Não que a gente tenha que cantar só uma coisa, eu acho que a gente pode misturar e trazer essa identidade em tudo, mas, sabe, você tem que ver o que mais se encaixa com você. Então foi um processo muito bonito, onde eu pude me descobrir como pessoa também, né? Como eu cresci. Eu comecei a fazer meus primeiros shows com ingresso pago quando eu tinha 10 anos. Então, eu tô já com quase 10 anos de carreira, no que vem a gente faz 10 anos. E eu mudei muito a minha forma de pensar, a minha forma de ver o mundo. Eu acho que esse ano foi muito decisivo também pra eu amadurecer, pra eu entender algumas coisas, né? Eu acho que o primeiro ano que eu era maior de idade, logo que eu fiz 18 anos, eu ainda tinha uma cabeça muito presa aos meus 17, achando que a vida era mais simples do que ela realmente é. E por um lado é bom ver as coisas assim, essa inocência, né? Mas agora com 19 anos, quase 20, eu vou trocar de casa. Mas agora com quase 20 anos eu consigo perceber que todos os obstáculos, que todas as dificuldades, tudo que a gente passou minha vida inteira e minha carreira inteira me fizeram ser uma pessoa melhor, uma compositora melhor, uma cantora melhor, uma intérprete melhor. E eu acho que é por isso que tem tanta entrega quando eu tô no palco. Então, para o ano de 2023 é um ano que eu tenho muitas expectativas, vai ser o ano que eu vou fazer 20 anos, né? Então, 2 décadas de Laurinha. E, enfim, como eu disse, são 3 momentos, né? São 3 fases da superação. No ano que vem a gente vai lançar a última fase, que vai se tratar mais de um entendimento pessoal do que aconteceu, e é muito um reflexo do que eu vivi no último ano, de entender que tudo acontece no tempo certo e que as coisas acontecem da forma que elas têm que acontecer. Por mais que a gente tenha essa pressa de viver e de querer o tempo inteiro que as coisas que a gente gosta sejam o tempo inteiro e sejam mais rápidas, a gente entende que a vida ela vai nos preparando para passar por certas situações. Então, o último EP, ele vai falar muito sobre isso e, inclusive, tô muito ansiosa para ele. E aí, depois do meu terceiro EP, eu vou lançar um álbum que serão a junção desses 3 EPs, mais músicas inéditas, que eu tenho certeza que a galera vai se identificar e que eu espero que eu traga as pessoas mais para perto de mim. Inclusive, a gente tem uma faixa que ela não é produzida, é basicamente o áudio do meu celular, o piano e eu. Porque eu quero que os fãs, eu quero que as pessoas que ouçam sintam que elas realmente fizeram parte desse processo de criação, desse processo de conhecimento, porque elas fizeram mesmo. Então, eu tô muito, muito feliz. Ano que vem eu também pretendo entrar em uma tour,
Quero muito fazer show, acho que é a coisa que eu mais tenho vontade. Nesse ano a gente focou muito no álbum e a gente fez pouquíssimos shows, então 2023, se fosse uma coisa pra eu desejar mesmo, seria ter a agenda lotada. Eu falei pra minha mãe esses dias, eu tô dormindo muito bem, eu tenho que dormir pouco, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viajar de uma cidade pra outra, eu quero conhecer ainda muitos lugares do Brasil que os meus fãs me cobram, hein? E então, é basicamente isso. Muito obrigada pela entrevista.